Esse é o canal do Trabalhador na Alemanha. Meu nome é Clarissa, eu sou mentora de carreira em Colônia e no YouTube crio conteúdo principalmente a respeito do mercado de trabalho, para ajudar outros brasileiros com a recolocação profissional aqui na Alemanha. No vídeo de hoje eu vou falar sobre carta de recomendação, a tal da Arbeitszeugnis. Vou explicar o que é esse documento, por que ele é tão importante, quais informações não podem faltar na sua carta de recomendação e principalmente vou te ensinar a decifrar as informações que estão escondidas nas entrelinhas da sua Arbeitszeugnis. O termo em alemão que se refere à carta de recomendação é Arbeitszeugnis e a tradução literal seria algo como certificado de trabalho. Eu particularmente acredito que certificado de trabalho é uma expressão que traduz um pouco melhor, principalmente a finalidade de uma carta de recomendação, já que esse documento de fato comprova que você trabalhou nas empresas que você diz que trabalhou no seu currículo. Esse documento ele é regulamentado, então existe um formato específico e um conjunto de informações específicas que devem constar na sua carta de recomendação e todo trabalhador na Alemanha tem direito a uma Arbeitszeugnis, tem direito a uma carta de recomendação sempre que sai de uma empresa, sempre que encerra um vínculo empregatício. A prática de mercado aqui na Alemanha é se candidatar para uma vaga de emprego apresentando um conjunto de documentos que inclui, por exemplo, currículo, carta de apresentação e também carta de recomendação dos seus empregadores anteriores. Isso acontece porque, como eu disse, uma das finalidades da Arbeitszeugnis é comprovar que você realmente trabalhou nos cargos e nas empresas que você descreve que trabalhou no seu currículo, mas além disso, como a carta de recomendação traz também informações a respeito da qualidade do seu trabalho, a respeito da sua performance, esse documento serve também para que o seu potencial futuro empregador consiga ter uma noção um pouco mais clara a respeito do seu trabalho. Existem alguns profissionais que podem comprovar ali, ou pelo menos mostrar um pouco mais do seu trabalho através de portfólio. Isso é muito comum em áreas como, por exemplo, fotografia, design, arquitetura, mas não é o caso para profissionais de muitas outras áreas, como, por exemplo, uma engenheira, uma advogada, uma secretária, uma líder de uma equipe de vendas. Nenhuma dessas profissionais consegue apresentar um portfólio para mostrar ali resultados de experiências profissionais passadas. E esse, então, é mais um dos papéis desempenhado pela carta de recomendação aqui na Alemanha. Como eu mencionei, a Arbeitszeugnis é um documento regulamentado, então existe um conjunto de informações que deve constar na sua carta de recomendação. Além disso, também existe um formato específico. Por exemplo, a carta de recomendação precisa ser escrita em um papel oficial, em um papel timbrado ali da empresa. Também é fundamental que a carta de recomendação seja redigida em alemão. Se você trabalha em uma empresa que usa outro idioma e mais de 50% da comunicação da empresa é feita nesse outro idioma, por exemplo, o inglês, né? A gente sabe que tem muitas indústrias que empregam mão de obra estrangeira e para conseguir captar e atrair profissionais aqui para a Alemanha faz essa mudança aí do idioma de trabalho para o inglês ao invés do alemão. Nesse caso, o profissional pode então solicitar uma tradução em inglês da Arbeitszeugnis. Mas se esse for o seu caso, é muito importante que você tenha uma versão em alemão e então a tradução em inglês, ou seja, que você tem essas duas opções. Não aceite somente uma carta de recomendação em inglês. Por que é que isso é tão importante? Porque o idioma alemão, ele é muito mais complexo na maneira como apresenta informações e principalmente no seu vocabulário também. E existem algumas peculiaridades, eu já vou falar mais pra frente aqui no vídeo, a respeito da linguagem, a respeito da maneira como a carta de recomendação é escrita, que faz toda a diferença. E quando essas expressões elas são escritas em alemão, a interpretação ela é muito clara. Mas quando a informação é traduzida para o inglês, nem sempre a mensagem é a mesma. Principalmente nas passagens que falam a respeito da qualidade do seu trabalho. Um texto em alemão consegue diferenciar muito claramente um trabalho excelente de um trabalho muito bom, por exemplo. Mas a tradução desses termos para o inglês, o termo excelente e o termo muito bom, acaba ficando muito próxima. Mas você concorda comigo que mesmo avaliando em português, o termo excelente tem um peso muito maior, significa muito mais
do que muito bom. Então, por conta dessa questão de tradução, pode ser que a versão da sua carta de recomendação que está traduzida para o inglês tenha um pouco menos de impacto, pareça que o seu trabalho ele é menos impressionante do que ele realmente é na versão em alemão original. Além disso, já que estamos falando um pouco a respeito do formato da carta de recomendação, vale lembrar que você deve ter uma versão física, uma carta em papel, tudo bem? Você até pode receber também uma versão digital do mesmo documento, mas é muito importante que você tenha o original em papel. Além disso, existem algumas informações que não podem faltar na sua Arbeitszeugnis. Nome completo, o departamento no qual você trabalhava, o nome do seu cargo, a descrição dessa função, quais eram as principais atividades que você realizava, quanto tempo durou o seu vínculo empregatício, ou seja, quanto tempo você trabalhou nessa empresa e nesse cargo. Se houve uma mudança de cargo, é importante que isso esteja descrito na carta também. Uma descrição da empresa, principalmente do ramo de atividade e também dos produtos ali que essa empresa fabrica, que essa empresa comercializa. Uma avaliação da qualidade do seu trabalho, assim como algumas observações a respeito do seu comportamento dentro da empresa. Por exemplo, fulana sempre foi muito cordial com seus colegas de trabalho, ou então fulana sempre tratou os clientes da empresa de maneira muito profissional. E em complemento a isso, pode ser que a sua carta de recomendação traga também informações adicionais, como por exemplo, uma indicação do nível de complexidade das atividades que você realizava. Digamos que você trabalhava aí no departamento de compras de uma empresa, então você tratava ali de compras internacionais, né? Importação, exportação de peças para a empresa, você lidava ali com pedidos de compra em outras moedas. Inclusive, por conta disso, você tinha autonomia para colocar ali pedidos de compra que tinham valores elevados. Ou então pode ser que o seu trabalho como comprador nessa empresa se limitasse a comprar material de escritório através da Amazon. Concorda que essas duas descrições de atividades têm pesos bastante diferentes? Então, quanto mais informações ou mais detalhamento essa carta de recomendação trouxer a respeito das suas responsabilidades e das atividades que você realizava, melhor. Além disso, como eu mencionei anteriormente, pode ser que a sua carta de recomendação traga detalhes a respeito de mudanças de posição que você fez dentro da empresa. Por exemplo, se você foi promovida, é possível que exista então uma observação dizendo: fulana foi promovida no cargo depois de tantos meses na empresa ou depois de tantos anos na empresa. Por fim, a carta encerra então com uma observação a respeito da saída do funcionário. Se foi você que saiu, pode ser que a observação seja mais ou menos no sentido de fulana deixa o cargo por vontade própria, ou então fulana deixa o cargo para perseguir um novo desafio profissional, algo nesse sentido. E se você foi saída, pode ser então que a carta não faça nenhum tipo de menção em relação ao motivo da saída. Depende um pouco das condições em que essa saída aconteceu. Por que isso acontece? O grande dilema da Arbeitszeugnis é que esse documento nunca pode ter um tom negativo. Ele tem que ser, no mínimo, neutro e, no máximo, bom ou excelente. Ou seja, a carta de recomendação, ela nunca pode falar mal de um profissional. Então, se você foi demitida por uma questão operacional, digamos que a empresa precisava cortar custos, né? E por conta disso não tinha mais como honrar ali com o seu contrato de trabalho. Nesse caso, a carta de recomendação vai trazer uma informação do tipo: lamentamos não poder mais empregar a fulana por motivos operacionais. Mas se o motivo foi que o trabalho deixava a desejar, ou então uma questão de conduta, de repente você teve ali algum comportamento que a empresa não aprovou, aí nesse caso é provável que a carta de recomendação simplesmente não fale nada a respeito do motivo da saída. E por último, as duas informações que não podem faltar na carta de recomendação são a data e a assinatura. Todo documento oficial na Alemanha tem data e assinatura. Confira se essa carta de recomendação tem essas informações também. Bom, como eu disse, a carta de recomendação ela nunca pode ter um tom negativo. Mas o que aconteceu na prática, pelo menos no mercado de trabalho aqui na Alemanha, é que os recrutadores desenvolveram uma maneira criativa de se comunicar. Então, as cartas de recomendação aqui na Alemanha são escritas de uma maneira muito peculiar, de forma que elas sempre parecem muito positivas, elas sempre
sempre parecem ter um bom tom, mas que um recrutador treinado aí nessa linguagem específica consegue decifrar e consegue então avaliar se um profissional era realmente bom ou se ele não era tão bom e a carta está fazendo ele parecer melhor do que era de fato. Esse tema ele é tão complexo que existe inclusive software para a escrita, para a composição de cartas de recomendação aqui na Alemanha. Procure aí no seu navegador pelo termo Zeugnismanager que você vai entender do que é que eu estou falando. Para que você consiga entender um pouco melhor como que isso acontece na prática, vou dar um exemplo. Digamos que nesse trecho que fala a respeito da sua performance, a respeito da avaliação do seu trabalho, apareça alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Fulano sempre desempenhou todas as atividades do seu cargo com o mais alto nível de qualidade. Ou então pode ser que essa mesma frase seja reformulada para: Fulana desempenhava o cargo para nossa plena satisfação. Percebe que essa segunda versão já não é tão legal, já não é tão boa quanto a primeira. Outra alternativa poderia ser: Fulana desempenhava as atividades do cargo de maneira satisfatória. Ou ainda: Fulana se esforçava para realizar as atividades do cargo. Essa última versão é a pior de todas, porque a interpretação aqui no caso é que o profissional era tão ruim, mas tão ruim, que precisava fazer um esforço muito grande para desempenhar as atividades básicas daquele cargo. Apesar disso, quando você lê cada uma dessas frases, o tom, a mensagem principal parece positiva. Mesmo essa última, que fala a respeito do esforço, dá a entender que o profissional era esforçado, que era um bom profissional. E este que é o grande pulo do gato da Arbeitszeugnis na Alemanha, são as mensagens subliminares por trás de cada uma dessas expressões. Além disso, existem alguns outros artifícios que são utilizados para indicar que o profissional não era lá grandes coisas. Como, por exemplo, ocultar informações em uma carta de recomendação. A Arbeitszeugnis deve trazer uma avaliação dos aspectos mais relevantes do cargo que você desempenhava. Então, digamos que você era líder de uma equipe, mas a sua carta de recomendação não traz menção nenhuma a respeito do seu estilo de liderança, da sua capacidade de liderança, de quanto que você desenvolveu aquela equipe, dos principais resultados que a equipe alcançou enquanto se reportava a você. Isso com certeza vai parecer esquisito para quem ler esta carta no futuro. E esses são apenas alguns exemplos muito básicos. Existem muitas outras maneiras de esconder informações em uma carta de recomendação ou de disfarçar a qualidade do trabalho de um profissional em uma carta de recomendação. Se você tiver com muitas dúvidas a respeito da mensagem principal que a sua Arbeitszeugnis está transmitindo, talvez valha a pena consultar um especialista, por exemplo, um advogado trabalhista ou então um especialista em recrutamento aqui na Alemanha. Esse profissional pode então conferir a sua carta de recomendação e traduzir a mensagem que está aí por trás dessa linguagem secreta do recrutamento aqui na Alemanha. Quando esse tipo de serviço é prestado por um advogado trabalhista, você pode utilizar o seu seguro para aconselhamento legal, que é chamado aqui na Alemanha, ou conhecido aqui na Alemanha como Rechtsschutzversicherung. Caso você não tenha esse seguro ou não conheça um advogado trabalhista que pode prestar esse tipo de serviço, vale a pena consultar então o Conselho dos Trabalhadores, caso a empresa na qual você trabalha tenha um. Esse grupo de profissional pode ajudar também nesses casos. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal onde eu explico um pouco mais sobre o Conselho dos Trabalhadores do Betriebsrat. Eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição deste vídeo, caso você queira saber um pouco mais a respeito. O meu objetivo com o vídeo de hoje era explicar o que é uma carta de recomendação, a importância desse documento e quais as informações que podem estar escondidas na sua Arbeitszeugnis. Se você gostou do vídeo, já deixa um like e se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo.